Muito obrigado aí a todos que estão assistindo esse vídeo. Eu sou o Wilson Marques, Filosofia Instantânea, Sem Senso. Nós estamos em uma análise de um gênero literário que não é brasileiro, que ele é chamado de nonsense. E a obra que nós estamos utilizando para poder falar sobre esse gênero literário é Charles Dodgson, Alice no País das Maravilhas. Meu amigo Alessandro, ele já assistiu o vídeo anterior e disse assim que eu estou errado, porque é 1800 e parece que 73, o Russell, que iniciou aí um grupo, começou a estudar a Bíblia e decidiram falar para as pessoas aquilo que não era compatível com o livro, com a Bíblia. E quem era o domínio da Bíblia era a Igreja Católica, e Russell decidiu falar, eles decidiram falar com o clero. Eram pessoas de uma classe social muito, uma classe social privilegiada, e Russell decidiu buscar essas pessoas da Igreja Católica, o clero, e foi conversando com cada uma das pessoas aí que participavam, né? Aí a decisão do clero foi, eles estavam falando assim com as pessoas: olha, tem aí um esquema aí que não é compatível, tem aí o livro, né, a Bíblia, e vocês adotam esse livro como a verdade que vocês utilizam, e tem alguma coisa aí no que vocês estão falando, e exatamente nós sabemos o que é que vocês estão falando, que eu não sei exatamente se vocês erraram, mas não, são informações que não podem serem oriundas a esse livro, são informações que são inseridas aqui nesse livro. Então, nós começamos a ruptura por aí. Essa é a primeira ruptura. Segurem essa ruptura, não larguem ela. Essa é a primeira ruptura que eu irei utilizar para poder contestar esse livro. Porque lá no fundo eu tenho meu objetivo, meta, a pesquisa da verdade. Então não pode ser a verdade a Igreja Católica, porque começa com um livro, que o livro já é mentiroso, já no início, quando ele narra a narrativa falando a respeito do surgimento da humanidade. Só tinha, era somente Adão. Da costela de Adão, aí Deus fez a Eva, que já é uma coisa estranha, porque é um transplante de medula, né? O que tira, parece que eu não tenho um entendimento científico dentro da medicina, mas parece que é o transplante de medula que tira a esterilidade. Então nós já iniciamos assim com um grande engodo, né? Já iniciamos o livro assim com um engodo. E aí tira da costela de Adão a moça, a Eva. Ela dá à luz aí a Caim e Abel. Eu não tenho certeza, mas parece que primeiro Caim e depois Abel. E Caim mata Abel e vai andando pelo mundo, porque é expulso do lugar. E já tem um monte de histórias dentro dessa própria história. Porque assim, a partir daí que a mulher vai sentir dor para dar à luz. Aí, bom, eu posso pensar assim, mas como é que pode uma mulher
dar o parto, ela ter filho, sem sentir dor. Antes disso, ela não ia sentir. Se a Eva não tivesse, se o Caim não tivesse matado o Abel, aí, como é que é? A mulher ia ter filho rindo sem ter dor? São perguntas que o problema é que essas pessoas fazem assim. É porque não discute, não. É o argumento da autoridade. Com quem que você acha que você está falando? Eu sou mais velho, então eu estou certo. Que é o papagaio que tinha lá eles estão lá na discussão, Alice do País das Maravilhas. Ah, mas vocês estão falando isso, como é que vai na hora que todo mundo der a volta na mesa, porque cada hora comeu, vai comer outra coisa, tem que pular um lugar para dar a volta na mesa. A mesa é gigante, mas vai chegar uma hora que todos os lugares serão ocupados. Como que vai pular um lugar que ainda não foi usado fazendo essa matemática? Não tem como. Eu já fiz o cálculo, a Alice disse, aí o papagaio falou assim, não, é assim, mas por quê? Não, é porque eu tô certo, porque eu sou mais velho. Parece que é assim a história do papagaio lá no livro do Alice. Eu não lembro se é no episódio da mesa, mas eu acho que sim. No episódio da mesa, né? Que manda, você vai comer outra coisa, aí você tomou um café, aí você vai tomar um leite, aí você tem que trocar de lugar. E todo mundo tem que trocar de lugar quando você troca. E tem que pular um. Tem que deixar um lugar sem ocupar. Alice pergunta, mas vai ocupar todos uma hora? Aí não, o papagaio não, mas acho que é isso mesmo. Aí, sempre eu passei por isso, né? Eu que estou falando, eu sou mais velho, então eu estou certo e você está errado, porque você é criança, né? Então, assim, essa foi a intolerância que eu cresci com ela, desde 9 anos eu já apresentava, assim, eu já era dissidente, e essa dissidência começou justamente no catecismo, porque eu falei, mas para que eu tenho que ir nessa coisa? Você tem que ir. Mas por quê? Não, mas é porque você tem que ir lá. Eu perguntei para a moça lá, por que eu tenho que estar aqui? Não, porque você tem. Mas por quê? Não, porque você tem, porque isso, aquilo, não sei o quê. Não, mas eu não entendi por que eu tenho que vir. Ô menino, você tem que vir, porque senão eu vou falar pra sua mãe. Aí a mãe, você vai ou não? Você vai ou não pro catecismo? Então, assim, paramos por aí, né? Mas por quê? Aí o Caim mata Abel e vai andando pela cidade que se chama Nod. Aí é o primeiro problema. Não é possível que existe toda uma humanidade que acredita num livro tão mentiroso quanto a Bíblia. Porque como que tem escrito no livro, qualquer um dos leitores aí, fanáticos aí, pega e vê se o nome da cidade não é Nod. Eu preciso que me explica. Né? Como é que o Caim achou uma cidade? Só tinha Adão e Eva. Só havia nascido Caim e Abel. Caim mata Abel. Então só ficaram Adão, Eva e Caim. Aí surge uma cidade. Não tem no livro a explicação da cidade. Aí eu pergunto, qual que é a diferença desse livro para a história do Homem-Aranha? Eu só vejo que, assim, é a forma do comportamento dos personagens, mas é uma paralaxe cognitiva. Isso não é Sócrates. A Bíblia não é Sócrates. Né? Você está falando assim que Sócrates está certo e a Bíblia é errada? Só pode ser isso que eu estou falando. Não tem outra coisa para falar. Né? Começa pelo... quem apresenta a razão para a humanidade é Sócrates. Começa por aí. Mas você não pode acreditar em Sócrates para deixar de acreditar na Bíblia. Eu posso. Por que não? A Bíblia, ela caiu do céu? Ninguém me explica isso. Quem escreveu a Bíblia? Não, a Bíblia foi escrita pela mão de Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma
de Jesus, do Pedro, do João, do Paulo, do Lucas, do Mateus, nenhuma dúvida. Não é essa mesmo. Esses aí são os maiores que já existiram, né? E eles vieram depois de Sócrates. Que muitas pessoas, inclusive as pessoas sérias, né, falam assim, não, esse Platão aí é um cristão. E tem muita gente que confunde, acha que Cristo era platônico, né? Não tem como, né? Porque o Platão ele veio antes do 400 anos aí, 300 anos antes de Cristo vir aqui, teve esse Platão, Sócrates, né? O que o grego pensava? O grego pensava assim, existe um logos. E em algum momento esse logos ele toma uma podemos falar uma persona. Ele adquire uma persona. Essa persona, aí nós podemos dizer assim, bom, é isso aí que nós vamos chamar de espírito, né? Começa aí. A questão toda que essa busca que nós fazemos pela verdade, então assim, entra a questão das opiniões. Eu não tenho como falar assim, eu acho que o sol ele esfria. Não dá para alguém acreditar nisso, vou falar, né? Aí se eu falar assim, parece que o mar não molha, né? Então, quer dizer, eu teria que mudar o conceito de molhar, eu teria que mudar o conceito de esquentar. Então não dá para eu fazer um acordo que nós vamos combinar aqui agora que a água ela seca. Beleza, então vamos ter que ensinar o mundo todo isso. Olha, não, a água seca, ela não molha, não, a água seca. Vamos falar isso aí 8 bilhões de vezes e nós vamos ter que escutar isso ser repetido 8 bilhões de vezes. É o número de pessoas que tem aí no mundo. Então, depois de isso ser dito 16 bilhões de vezes, ainda assim, eu vou ficar assim desconfiado, porque eu só disse isso 2 vezes. Se eu disser isso 1000 vezes, eu ainda vou falar assim, não, mas por que eu estou mudando o conceito de molhar? Então nossa, vai dar um número grande, 1000 vezes 16 bilhões. Não vou contar não. Não estou com a minha mente quando Platão apresenta a matemática, porque muita gente assim não entende que na academia de Platão já estava escrito, olha, se você não sabe matemática, não entre. Por quê? Até hoje é assim na academia de Platão. Porque a matemática não é utilizada para medir pedaço de terra, lote, fazenda, retilíneo, uniforme, movimento e não sei o que. É para utilizada para poder fazer uma previsão dos astros, né? Pô, esse astro aqui, ele passou aqui há tanto tempo e daqui a tanto tempo ele vai voltar aqui. Então a Terra passou aqui nesse período, então daqui a tanto tempo ela vai estar em tal lugar. Essa era a finalidade da matemática de Platão. Foi esse o motivo que Platão falou que a matemática era válida. Platão era matemático, né? Então não é para você ficar contando quanto dinheiro tem no seu bolso, somando com sua conta, somando com o que as pessoas estão te devendo. Não. Não foi para isso que ele inventou a matemática, não. Isso aí é chinfrim, né? Quer dizer, você vai usar a matemática para medir prédio, para poder medir o tamanho da sua barriga, não tem problema. Mas pelo menos você tem que entender para que ela serve, né? Então,
quando as pessoas que defendem esse livro, a Bíblia, elas precisam entender que é de onde sai a razão. Porque antes de Sócrates, as pessoas não imaginavam que elas tinham isso, que é um pedacinho do Logos. As pessoas precisam primeiro entender, porque os gregos falavam o seguinte: olha, eu tenho a eudaimonia é quando o gato ele já tem a natureza dele que é divina, que faz com que ele funcione exatamente como o próprio Logos. O gato é a ação do Logos, o passarinho, a couve-flor. Agora o ser humano, se ele pensar muito, né, o gato é de primeira categoria, a couve-flor é de primeira categoria, a cachoeira é de primeira categoria, e o homem é de segunda categoria, porque o homem não sabe exatamente o que o Logos quer dele. Observe que nós humanos, nós temos que escolher: olha, você vai fazer curso de direito ou você vai fazer medicina? Ou você prefere comprar um carrinho de pipoca, né, e sair andando pela praia vendendo? Então, você vai ter que decidir. E se você decidir e a sua decisão divergir daquilo que o Logos quer para você, aí você está fora. Então, assim, para um grego, a eudaimonia é divina. Aí é o momento que o ser humano ele está compondo ali exatamente conforme aquilo que é determinado pelo Logos. E tanto é que quando ele não é alguma pessoa que ela tem depressão, ela não é eudaimônica. Então essa pessoa eudaimônica, ela é o que? Ela é depressiva, ela é ansiosa, ela é apreensiva. Então, essa característica, a característica da eudaimonia, é um resultado. Eu me sinto completamente pleno, bem, feliz. Estou na máxima produção de todos os meus neurotransmissores. Eu estou em todo o empoderamento que o meu corpo poderia compor em virtude da ação da minha mente. Isso é eudaimonia. Agora o sujeito está, nossa, por exemplo, eu estou aqui um pouquinho, sei lá se é gripe, o que é essa coisa? Sou alérgico, assim, de vez em quando tem essa coisa de alergia. Então, pode ser. Mas nesse momento eu não estou eudaimônico, né? Então eu tenho meus momentos de eudaimonia, esses momentos, porque são momentos. Inclusive tem esse detalhe. O ser humano ele encontra alguns momentos de eudaimonia. Vamos logo falar o que é eudaimonia. Todo mundo aí perguntando, né? Tá tendo aí 1 milhão de cliques aí no vídeo. As pessoas estão perguntando o que é eudaimonia, então eu vou explicar em respeito ao público que está perguntando. É a palavra felicidade. Só isso. Só isso. É a palavra felicidade. Certo? Então, qual é a forma, a maneira que nós podemos atingir essa? Porque vão ter também aqueles que nem alguns instantes de felicidade eles terão. Os tristes, né? Os nostálgicos, os doentes, enfim. Então terão esses que não atingirão a eudaimonia. A felicidade, ela pode ser plena? Não. São alguns momentos que vai atingir as pessoas, né? Então,
A questão, eu tenho alguns momentos de eudaimonia ou alguns momentos de felicidade. Espero que você tenha. Caso você não tenha, você tem que mudar as atitudes que você tem ao decorrer dos seus dias. Por quê? Porque você tem que descobrir aquilo que você, em você deixa você feliz. É idiosincrásico. Isso não tem como compartilhar com alguém, porque só você possui essa idiosincrasia. Na sequência do comportamento, esse que, então, assim, o meu amigo, mas você está errado, que você falou. Bom, eu vou aqui dizer que quem me disse essa questão, eu não estudei a respeito do grupo Testemunha do Jeová, e foi o meu amigo Edson, que eu tenho quase certeza, eu estou um pouco na dúvida, mas me parece que foi ele que me falou do pessoal, John Wesley, que é um grupo que eles construíram uma mansão para poder esperar o Cristo vai chegar, e na hora que ele chegar, nós vamos ter essa mansão aqui. As pessoas deram o carro, a casa, o apartamento, o telefone celular, as joias, a conta bancária, deu tudo para construir a mansão. E não teve esse retorno atômico cristão, e o dono lá da igreja ficou com o dinheiro, né? E aí o meu amigo me disse que parece que os testemunhos de Jeová fizeram isso também. Aí eu vou corrigir aqui, porque eu não tirei essa informação. Os testemunhos de Jeová fizeram isso e tal. Eu tirei da opinião de alguém. E tudo que eu falo aqui, eu falo a respeito daquilo que eu tenho por opinião, alguém me falou. Então, por exemplo, Sócrates me falou algumas coisas, que é a minha base cognitiva, Sócrates. Então eu vou te retirar aqui, mas vai permanecer a paralaxe cognitiva, que é o testemunho de Jeová, e que é a própria religião ou a própria Bíblia. Eu vou permanecer, eu vou manter essa, é uma paralaxe cognitiva, a religião. Porque aí esses deveriam apresentar o que é a razão. Porque os gregos apresentaram o que é a razão. Existe um logos que fez todo o espaço-porto, Cabo Kennedy e o universo inteiro. E existe esse que somos nós, que fazemos coisa, que nós somos o que é o cosmos, né? Então aí esse logos, essa inteligência, vamos falar assim, universal, nós somos essa inteligência humana, um pedacinho, né? E Sócrates teve aí a percepção dele, que já foi um pouco aí diferente, né? Existe em nós alguma coisa, né? Então aí em nós tem um ser que é de outro mundo, que ele é apenas cognição, que apresenta tudo aquilo que nós falamos por discurso, vem desse ser, mundo das ideias. Aí agora falta o pessoal das religiões ou da Bíblia apresentar alguma coisa diferente disso. Porque aí não vale, eu pego lá a história do Sócrates, mudo ela conforme eu quero, pego lá a história do grego, mudo conforme eu quero e falo que eu estou certo. Isso é argumento, isso é o que nós chamamos de engodo. Então, assim, não pode a religião ser algo certo. E seria impossível nós buscarmos a verdade através de uma mentira. Essa aqui vai ficar aí, a cidade de Nod, vai ser o nosso argumento. Nós vamos sustentar, que é o mesmo argumento que um repórter perguntou para o Chico Xavier. Mas tal, não sei o que, da Bíblia, não sei o que. Aí o Chico Xavier falou assim, mas aí vamos ter que todo mundo estudar. Porque tem lá a cidade de Nod, que em se retirando da face de Deus, Caim habita
uma cidade desposa de uma das mulheres da cidade. A cidade se chama Nod. Então Chico Xavier ele colocou essa questão para um repórter que fez a pergunta e tal, falou que a Bíblia e tal, você é contra a Bíblia? Ele falou assim, não sou contra, como eu também não sou contra nada. A minha busca é a verdade. Se vierem me contar alguma coisa que é a mentira, eu falo assim, ô colega, essa mentira aí alguém já falou, que é o que eu falo para a religião, para a Bíblia. Né? Então vamos ficar em filosofia instantânea, sem senso. Eu sou Wilson Marques, muito obrigado aí a todos.